Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus também. Amados irmãos, estou gravando esse vídeo aqui num dia e num horário não usual, devido ao que eu fiquei com grande surpresa agora, que o meu grande guru, né, vamos dizer assim, espiritual, meu orientador, para chegar a tudo que eu sou, o que eu fui e que eu sou, foi através dele como instrumento, do meu amado pastor Elvis Carlos Araújo Guimarães. Entendeu? Cujo eu não entrei na igreja dele no começo, mas eu fiquei curioso com a obra, onde ele gravava, todos os cultos eram gravados em áudio, tá? E esses áudios eles iam por CD, em todos eles tendo uma mensagem que foi pregada antes de eu entrar nessa igreja, que é o Grande Trono Branco original, uma mensagem muito impactante. E que o Espírito de Deus disse que tinha que ir em todos os CDs. Então ia o Grande Trono Branco na frente. E depois vinha mais 12, 13 mensagens, dependendo do tamanho que cabia num CD. Esses CDs eram fechados, eram feitas várias cópias, centenas de cópias. E era distribuído de graça para os irmãos, inclusive em outras congregações. São mensagens longas, de 50, 1h30, 1h20, muitos em sequências, como se fosse um estudo, e que tinha um diferencial, tá? E que eu aplico na minha vida até hoje, que é a revelação da palavra além da letra. Então, através dessa igreja que eu aprendi que aí a gente vai se desenvolvendo, meu irmão, entendeu? A água é a palavra de Deus, a árvore é homem, entendeu? Pão é Cristo, pedra é Cristo, fogo tem duas conotações, né? Pode ser o fogo do juízo ou fogo do Espírito Santo, dependendo do contexto. Você está me entendendo? Multidão de águas, o próprio Apocalipse explica também, que é povos, raças, línguas e nações. Então, vara é a autoridade, pescoço é o pastor que faz a ligação do corpo com a cabeça, mel é a alegria da conversão e várias outras palavras-chave, entendeu? Que você, usando ela para ler a Bíblia, além de ela ficar mais dinâmica e interessante de ler, ela ainda se torna mais atual do que o Jornal de Amanhã. É por isso que eu sou impulsionado a fazer esses vídeos para vocês. Só que você lendo a Bíblia, você examinando a Bíblia, você vê um Deus muito diferente do que muitos pastores pregam. E você vai ver muitas expressões minhas, tá? Dizendo assim, inclusive pastores bíblicos. Quando eu falo pastores bíblicos, eu estou me referindo a pastores igual ao pastor Elvis Guimarães. Então, meus amados irmãos, porque isso acaba com uma idolatria que existe. Você não deve idolatrar uma pessoa, porque você não sabe o que ela faz dentro de casa. Eu já dei declarações aqui que eu não sei se eu admiro mais o pastor Elvis fora ou dentro da igreja, porque ele é exemplo de homem para mim, mas ele não é exemplo de pessoa perfeita, porque ele também é nascido de mulher com a semente do pecado. E no caso dele, ele está sujeito a ataques de hierarquias superiores. Eu tinha dito nos outros vídeos, meus amados irmãos, que o diabo ele não teme o Bispo Macedo, ele não teme o Silas Malafaia, ele não teme como é que é o nome dele? Do trízimo lá, do chapelão lá, não sei qual é o nome dele, Valdomiro Santiago, ele não teme o diabo, eu tô falando o diabo, tô falando Bafomé, tô falando de escala grande, diabo grande. Eles não temem quem tem milhares de seguidores. Por quê? Porque esses caras, eles lotam a igreja como um evento social e não para aprendizado, para a salvação das suas almas. Ele teme justamente o pastor Elvis, que foi diminuindo de visualização, que a igreja foi esvaziando, mas que ele se tornou fiel à palavra dele. Eu me lembro quando eu estava fazendo obra nessa casa aqui, eu estava morando lá e vim fazendo obra aqui, e eu acompanhava os vídeos dele. Ele falou disso, se eu não me engano, foi ano passado, num dos cultos, não sei se foi de quarta-feira ou de domingo, acho que foi numa quarta-feira, que ele disse que a igreja iria esvaziar. E que isso seria natural, as pessoas não iam aguentar. Eu só não esperava isso dele.
Porque, meus amados irmãos, eu vou ler 2 capítulos aqui, vou tentar ler. Eu não sei se esse vídeo vai ter 33 minutos, como é o padrão. Provavelmente sim. Mas eu vou ler a carta a Timóteo, os capítulos 3 e 4, para também mandar um recado que eu não conseguia mais contato com o pastor Elvis. A irmã estava ligando para mim, irmão, você tem contato com o pastor Elvis? Eu falei assim, não, o pastor Elvis, eu sou uma pessoa que eu sei que ele é uma pessoa super ocupada. Então eu só falo com ele em emergência, mas nem em emergência ele estava me atendendo mais. E eu vou explicar por quê, biblicamente, porque um dos motivos que isso pode ter alcançado. Mas eu vou usar esse vídeo para chamar à memória quem é o pastor Elvis Guimarães. Entendeu? Porque eu tenho uma coisa com os meus clientes, meus amados irmãos, muitas pessoas já sabem disso, eu tenho uma frase comigo, eu jamais esqueço de quem me ajuda. E esse homem, ele me ajudou muito. Se eu tenho o que eu tenho, Ricardo, é Deus. Sim, mas ele é o instrumento. Eu não vou desprezar o instrumento, meus amados irmãos. Porque é o instrumento que está em contato com você. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Tanto que eu dei o meu carro para ele, eu não vendi, eu dei o meu carro. Ele que não veio buscar. O carro tava com problema na embreagem, mas o carro é bom. Tanto que eu dei ele pro meu irmão ajeitou o carro e vendeu ele por 12 mil. Eu dei em gratidão. Entendeu? Não por idolatria, em gratidão. Ele que não quis vir buscar. Porque ele consertaria esse carro com o pé nas costas. Ele, pelo contrário, ele queria consertar o carro de graça e me dar o carro. Não é justo, irmão. Ele não entendeu a gratidão do que ele fez na minha vida. Porque o que ele ensinou, eu apliquei na minha vida. Tem um filme com Will Smith chamado Hit, Conselheiro Amoroso. Não sei se vocês viram esse filme, tá? Estava comentando com a minha esposa. O personagem Hit, para quem não viu, ele dava conselhos amorosos para você alcançar aquela pessoa que a timidez não deixava, as oportunidades. Então ele criava a oportunidade, você pagava, né, o personagem do Will Smith, Hit, e ele criava situações de encontros e dava dicas. Por quê? Porque ele era especialista em como a mulher se comportava. Esse filme foi lançado numa época em que as pessoas queriam ser felizes, mas tinham medo de chegar uma com as outras. As mulheres se desenvolviam muito mais, então ficou muito mais difícil. Esse filme é interessante porque eu sou da época que você tinha que trabalhar uma mulher com poema, com coisa. Aí a mulher falava aquela frase assim, eu preciso de um tempo, eu quero um tempo para pensar. Então, meus amados irmãos, fica quieto aí, meu Kifão. Se vocês deixarem, ele fica latindo, aí vai atrapalhar o vídeo. Então, meus amados irmãos, eu sou de uma época que você tinha que trabalhar a mulher pedia tempo para pensar, então você tinha que, e é o jeito que tem que ser, mas os relacionamentos eram duradouros, entendeu? Então esse filme ele foi lançado nessa época, em que essa estabilidade econômica, essa corrida, vamos dizer assim, da mulher atingir níveis superiores no trabalho, ela fica inacessível para um homem, entendeu? Então, vocês vão entender porque eu estou citando esse filme. Porque no final desse filme, o próprio Hit desiste de tudo. Mesmo fazendo tudo dar certo. Inclusive o personagem gordinho lá, ele era apaixonado não pelo dinheiro da mulher. A mulher era multimilionária. O último namorado dela tinha sido, metade do dono da Escócia. E ele até falou, você mira alto, hein? Mas aquilo acabou virando um desafio pro Hit, e ele fez. Acabou que o gordinho fez tudo ao contrário, mas conquistou a mulher do mesmo jeito. Mas conquistou justamente porque o gordinho foi natural. É isso que eu quero que vocês estão falando. Então, quando ele conseguiu, e que descobriram tudo, né, por causa da jornalista de fofoca que ele se envolveu lá, botou no jornal e a mulher era muito famosa, porque ela era uma celebridade, né, uma milionária, a mulher ficou braba, e terminou o relacionamento, e ele foi lá para reconquistar. Ele voltou no Hit e falou assim, poxa, o que eu faço agora que eu não tenho mais motivo para viver? A minha vida era ela. E ele não estava interessado no dinheiro dela, estava interessado na mulher, nela, entendeu? Aí ele falou assim, não, esse negócio de amor não existe, não sei o quê. Aí ele fala uma coisa pro Will Smith que é interessante, ele fala assim, quer dizer que você vende um produto que você não acredita nele? E eu, toda hora, eu pensando aqui que eu era o covarde.
aquilo fez o Hit repensar e voltar ativa. Porque ele estava ganhando dinheiro com isso. Eu não estou aqui, não vou debater ética de roteiro de filme, não. Ele estava ganhando dinheiro com isso, mas ele estava realizando um sonho. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que o pastor Elvis, ele pregou um Deus para mim real. Ele pregou uma revelação da palavra de Deus que mudou a minha vida, mas mudou a minha vida mesmo. Eu já cansei de falar que eu deixei de beber. Eu não deixei de beber, meus amados, mas porque a minha esposa ficava me pedindo quase todo dia para eu deixar de beber. Porque uma coisa é você deixar de beber e sentir desejos escondidos de beber. Quando você for numa padaria, você não aguentar cair no laço e tomar uma garrafa de cerveja, 2, 3. O negócio é que o Deus que ele pregou para mim, que eu orei com ele com sinceridade, me tirou a vontade de beber. Então hoje, o inimigo, ele fala, eu tenho várias desculpas aí, eu torço pro Fluminense, eu vendo o jogo do Fluminense no Mundial, eu tenho várias desculpas para comprar um fardo de latão ali e ficar bebendo em casa. Mas eu não tenho mais vontade, porque o Deus que o pastor Elvis me pregou, me tirou essa vontade. O Deus que o pastor Elvis me pregou, me deu paz no coração, inclusive no momento mais difícil que eu contei para vocês, que a minha esposa saiu daqui morta pro hospital. E eu tive a tranquilidade de botar em prática, meus amados irmãos, a palavra de Deus e saber que eu estou sendo testado. Para quem não sabe, no meu serviço, as pessoas confundem as coisas, tá? Eles pensam que por eu mexer em computador, por eu mexer com documentação de compra e venda de veículo que eu intermedio, por montar a máquina, as pessoas pensam que eu acabo sendo uma espécie de falsificador de documento. As pessoas têm uma ideia errada de mim. E eu não preciso ficar provando essas coisas aí. Então eles me pedem coisas para eu falsificar coisas. Eu falo, eu não faço isso. Mas o que eu entendi é que Deus, ele manda umas 3 ou 4 situações dessa por semana. Não é culpa dos clientes, porque é o mesmo cliente, tá, que eu intermedio com um serviço honesto, é o mesmo que vem me pedir negócio por fora e eu falo que eu não faço. Entendeu? Mas eles acabam sendo usados por Satanás por um só propósito, para ver se eu vou cair no laço. Eu já deixei de ganhar vários dinheiro tentando, porque eu não sei nem quanto eu vou cobrar pelo serviço, mas o que eu cobrar eles vão fazer, porque eles estão desesperados para fazer. Então, eu poderia ter um dinheiro a mais, mas lá na frente eu ia me arrebentar. E um dia minha casa ia cair, porque eu não mexo com essas coisas. Porque é crime pelo Código Penal, pelo Código Civil e pelo Código dos Códigos, pela Bíblia. Então as tentações elas vão vir, mas se você estiver firme no verdadeiro Deus, você vai sair dessas tentações, meus amados irmãos. Deixa eu te falar, depois dessa longa introdução, eu vou tentar ler esses 2 capítulos aqui, tá? Primeiro que a gente tem que ler a palavra de Deus, tem que seguir a liturgia, meus amados irmãos. É a palavra de Deus simples, sem presepada, tá? Quando eu entrei em embate com ele aqui, que eu não concordava, eu não consegui falar isso com ele porque eu não tinha mais tempo. Eu não concordava com esse negócio de estocar alimento, porque no auge da perseguição, no auge do bicho vai pegar, que não aconteceu ainda, que é a volta a grande tribulação, Deus fala ao contrário, fala para você correr e não para você estocar. Então, se você for juntando os pontos, a única coisa que eu fiquei preocupado quando teve uma tentativa de golpe lá, que foi envolvido o meu irmão de sangue no meio, era justamente o seguinte: eu já tinha consciência que o ser humano é falho, qualquer um, inclusive eu, que eu sou o pior de vocês. Eu já cansei de falar isso. O problema é o que está sendo pregado. Se tiver falha na palavra de Deus, se botar o tempero pessoal, se eu não me engano falei isso no vídeo passado, se botar o seu tempero pessoal, a queda é certa. Você tem que pregar a palavra de Deus pura e simples, linguagem simples. É o nicho que eu peguei e eu prego esses vídeos em agradecimento ao Senhor, tá? Então vamos aqui, ó, meus amados irmãos, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. Episcopado é cargo de liderança, você liderar uma igreja, entendeu? É fundamental, pois, que o bispo, aqui bispo, pastor, presbítero, é a mesma coisa, é uma liderança, tá?
É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve governar também bem a sua própria família, saber educar os seus filhos, grava os filhos, e serem submissos com todo respeito. Todas as condições que o pastor Elvis, biblicamente, para pregar a palavra, tem aqui, tá? Porquanto, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, ou neófito em outras versões, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia a armadilha do diabo. A importância de você ser a mesma coisa dentro e fora da igreja, para o bem, tá? Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, e nem tão pouco dominados pelo amor ao dinheiro, dados a muito vinho. Olha aqui, ó. Não deve ser apegado ao vinho. Não está proibido de beber, não. Mas como eu te falei, negócio da bebida, se você botar na balança, a bebida me prejudicava. A gente tem que acabar com essa religiosidade, mesmo que seja polêmica, sabe, meus amados irmãos? Não adianta você parar de beber e ficar na seca aí. Querer beber escondido, querer mostrar uma coisa que você não é. Entendeu? Se não é para beber, tira à vontade. E outra coisa que eu falo sobre esse negócio de bebida, tá? Porque muita gente pensa que eu defendo esse negócio de bebida, apesar de não beber mais. Mas pela nossa lei, a maioria dos pastores tem carro, né? E os pastores dão assistência, não é? Mas pela lei do nosso país, antigamente tinha lá, acho que é 10 miligramas de álcool se você parasse uma blitz da lei seca. Agora reduziram, agora tu não pode beber nada. Nem um dedo de cerveja, que pode acusar no bafômetro. Você pode perder a tua carteira, ficar agarrado na blitz e pagar uma multa altíssima. E se você estiver indo dar uma assistência para uma pessoa e você tomou uma bebida, ainda que seja em casa, se você pegar teu carro e parar numa blitz, o nome de Jesus será envergonhado, porque você não vai conseguir chegar no destino por causa da lei. Então, se você tiver alguma dúvida, você vê Romanos 13, a gente tem que respeitar a lei, entendeu? Porque a lei foi estabelecida por governantes permitidos pelo Senhor. Mas aqui a Bíblia é clara, não dado a muito vinho, nem tão pouco dominado pelo amor ao dinheiro. Tudo isso o pastor Elvis se enquadra, mas eu vejo muito pastor não se enquadrar nisso aqui. E continua na frente de uma igreja. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que o desabone, que exerça o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Caluniador aqui é foqueira também, tá, irmão? Os diáconos devem ser marido de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todo aquele que servirem bem como diácono alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Aqui eu estou falando o seguinte, se você alcançar esses requisitos, você vai estar à frente de uma igreja, mas você vai estar com armas muito mais superiores, porque se a tua igreja for bíblica, o que vier para cima de você é diabo de alta estirpe. Não é diabinho de fofoca, não, meus amados irmãos. Não é diabinho de contenda, não. De falar mal e depois você se aborrecer, deixar de falar, não. Eu tô falando é diabo que te mata, diabo que te coloca tumor, câncer, diabo que arma laço de acidente, diabo que arma laço de suicídio. Que durante a fraudemia aí, muitos pastores pereceram aí, se mataram. Pastores. Não tá me entendendo, meus amados irmãos? O diabo é grande. E outra coisa, eu falo mesmo, eu sou abusado, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu falo assim, quanto maior vir para mim, mais que eu vou encarar, porque se Deus permitir, que Ele tire minha vida. Agora, se Deus não permitir, querido, sai de baixo. Que se Deus me usar, sai de baixo. Eu não tenho medo de capeta, não. Não tenho, e nem vou ter, porque o poder que eu descobri no verdadeiro Deus, meus amados irmãos, pode vir um capeta que for. Posso estar falando igual Pedro? Não, de maneira nenhuma te deixarei. E depois negar? Posso. Claro que eu posso. Mas o meu sentimento hoje é o seguinte. Eu já estava contando os dias que o Senhor separou para mim. Em outras palavras, eu estava vivendo por viver.
O Senhor me deu uma motivação para fazer esses vídeos, tá? E tem pessoas do meu círculo, a internet, que vocês falam tanto mal da internet, que me mandou um áudio, a voz embargada, dizendo que ia se matar. E tu acha que eu respondi para ela com outro áudio como? Não faça isso, pelo amor de Deus, não se mate, senão tu vai pro inferno. Não, eu desci a lenha. Porque são pessoas que escutam meu vídeo. Pessoas que escutam todos, escuta e compartilha meus vídeos. Eu falei, mas depois de tudo que você aprendeu, tu vem com essa conversa. Se tu se matar, o diabo te estende o tapete hoje para você no inferno. Tá? Hoje. E depois ela passou um áudio maravilhoso. Deus respondeu ela. Ela resistiu o dia mal. Porque eu prego Deus da Bíblia, o Deus que o pastor Elvis me ensinou. Então Deus vai te dar armas. É só você fazer a manutenção. O problema é que muitos pastores vão para a religiosidade. E Deus não conta. Qual é a raça que tirou mais Jesus do sério, gente? Vocês têm que ter memória. Gente. Não foi a raça de hipócrita, gente. A raça que tinha que crer nele. Quando Jesus fala, ai de ti, Cafarnaum, não sei o quê. Você vê na Bíblia Deus fazendo um milagre em Romanos, e aquela mulher que era sírio-fenícia. Você vê Cornélio lá, que era judeu, mas era aquele que era uma espécie de espírita da época, kardecista, que achava que dando caridade, dando esmola, só fazendo isso, ele ia ser salvo. E Pedro foi lá, Deus lembrou das esmolas dele e mandou ele para o verdadeiro caminho. Esse é o papel do pastor bíblico, do irmão que prega a palavra de Deus. Esse é o pastor. Esse é o papel. E ele vai te dar armas para isso, meus amados irmãos. Desistir não é uma opção. Aquele que pega o arado não pode olhar para trás, não. Mas e aí, vai ficar como um fardo? Se ficar como um fardo, tem alguma coisa errada. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escreva essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Aleluia. Jesus é o exemplo máximo, pastor máximo. Capítulo 4. O Espírito Santo afirma expressamente é urgentemente, tá? Que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Isso é muito bom esse capítulo 4. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a mente cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Esse texto está fortemente ligado ao texto de Eclesiastes, capítulo 2, que ele diz que a recompensa do ser humano é comer e beber fruto do seu trabalho. Você vê aquele sonho que Pedro dele, lembra dessa passagem de Cornélio, o sonho dos animais vindo em lençol, que Deus ele fala, não amaldiçoe o que eu abençoei. Mas tem um festival de pastor que proíbe um monte de coisa, fardo pesado, meus amados irmãos, e depois fica reclamando que a igreja está vazia. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça, gente, em nome de Jesus, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa de vida presente e futura. Está acabando. Essa palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplos para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada,
Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, aleluia, Senhor, que foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-se plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Progresso é você ir sempre melhorando, sempre adiante, até ser dia perfeito. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvará tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvido. Fim do texto. Eu li isso aqui, porque o Ardor falou para ler isso aqui. Para os possíveis candidatos a pastores, se bem que eu acredito que o pastor Elvis voltará. Ainda que eu não idolatre, mas Deus, ele deu um dom nítido, e é isso que eu queria falar nesses minutos finais desse vídeo. Eu já estou pincelando isso em muitos vídeos, irmão. Eu estou fazendo esse vídeo em memória do pastor Elvis. Essa igreja, uma vez eu cheguei na consagração e disse, cadê os milagres da igreja de Irajá? Que a gente já estava em Vicente de Carvalho. Se bem que teve um caso de morte e ressurreição já em Vicente de Carvalho, bem no começo. Só que os milagres eles foram se esvaziando. As irmãs sabem, inclusive as que saíram, que eu ia todo sábado na consagração. Porque o que eu prego, que quando você está com fome, você vai numa churrascaria, você sai de lá como? Né? Um rodízio de churrasco. Você sai de lá hiper satisfeito, não aguentando nem mais ver carne na tua vida por uma semana. Quando você vai numa igreja séria, você está alimentando a sua alma. Então a minha alma estava com fome. Só que sabe o que aconteceu com a consagração? A consagração, ela foi começando a ter uns contornos de culto. Então ela não podia ser um culto, pelo meu entender, porque ela estava dando certo no formato. Sem instrumento, sem microfone, com mesas em volta, mais calor humano, entendeu? Com orações sinceras a grupos específicos de pessoas. Eu gostava muito de orar, sou muito inclinado a orar, meus amados, essas pessoas que estão em situações de rua, mesmo que sejam culpa delas. Eu oro todos os dias para essas pessoas, ainda mais nesse momento frio, porque eu me coloco no lugar delas, entendeu? E a mesma coisa, especialmente depois que eu fui ver minha mulher lá naquele hospital, lá com aquele inferno, eu oro para aquelas pessoas que estão abandonadas praticamente num leito de hospital, ou esperando a morte, ou chorando tanto de dor da doença que está consumindo ela, como do abandono da família. Porque eu também fui internado com febre reumática e eu senti muita dor também da saudade da família. Para ter uma ideia, o hospital que eu ficava era no bairro do Maracanã, ficava a poucos metros do estádio de futebol. Muitas vezes meu pai ia me visitar, que ele trabalhava domingo, mas ele aproveitava para ver o jogo do Fluminense. Então quando eu vi aquele grito da torcida do Fluminense, tricolor, tricolor, eu chorava, porque eu estava sozinho no hospital e o meu pai estava lá vendo o jogo. Então eu tenho memória. Então na consagração a gente fazia isso. E a gente sentia nitidamente a presença do Senhor. Mas o pastor começou a dar outras prioridades, começou a faltar a consagração. E começou a dar na mão de pessoas que, sinceramente, meus amados irmãos, não estava preparado para aquilo. Então um dia, eu preguei na consagração, veio as colunas de oração, muito obrigado por você ter, meu amado irmão, por você ter falado essas palavras, a gente está sozinha. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo é coisa séria. Tu imagina a minha tremedeira. Aquilo é coisa do Senhor, aquilo é coisa séria, meus amados irmãos. E aquilo ali atrai demônios grandes para a tua vida se você não for preparado, se você não se entregar de coração. Mas o problema é que a consagração acabou virando uma espécie de culto. E foi esvaziando, e eu não via mais a presença sair. Tudo isso eu estava para falar com o pastor ainda ativo. Esse negócio de guardar alimento, eu ia conversar com ele seriamente, foi assim, o pastor, o livro de Êxodo não mostra isso. Eu tive que fazer uma série de 6 vídeos por causa disso. Deus não vai misturar, meus amados irmãos, quem está orando, quem está indo ao culto, quem está desejando bem, fazendo bem com o ímpio, não. Senão não adianta de nada, meus amados irmãos. Isso não é a justiça do Senhor e não é o que a Bíblia me mostra. Mas a partir de momento que você prega isso de maneira consciente ou inconsciente, a igreja vai esvaziar. Então, em memória, pastor Elvis, de tudo que você fez na minha vida de bom.
Repense a sua decisão. Uma das coisas que eu mais me orgulho é que eu não sei se é 4 ou 5 anos que eu faço esses vídeos, mas vocês podem voltar, pode descer o vídeo mais antigo. Eu não entro em contradição porque não sou eu que falo. A minha boca é tomada pelo próprio Senhor. Tanto que não tem contestações bíblicas. Não tem nos comentários, pode puxar os comentários. No vídeo mais popular você vai ver comentário de ímpio. Mas é uma opinião, irmão. Opinião a gente escuta. A gente respeita até. Mas não pode tomar como verdade. Jesus não agradou todo mundo. Entendeu? Mas estou falando que eu não posso entrar em contradição. E lá nos vídeos antigos eu falei, eu considero você, pastor Elvis Guimarães, um dos melhores pastores do mundo. Você tem um dom da palavra, você tem carisma. O problema é que você estava deixando esse dom espalhando para outras pessoas. Por que eu usei a piadinha do pastor Claro? Claro que eu falo é da rede, da empresa de internet, de TV a cabo. Claro, que era net, agora é Claro. Porque a Claro, eu sou cliente da Claro há um tempão. Então eu pago caríssimo. Minha internet, coisa que é do meu serviço, o telefone móvel da minha esposa, meus filhos e meu, é R$720 por mês que eu pago. Mas para os clientes novos, é tudo mais barato. Ou seja, pastor para membro antigo não vem mais. Mas para cliente novo, ele dá total atenção. Eu não vou criticá-lo por isso. Mas eu me lembro, por 3 vezes, se vocês assistirem a pregação antiga, que, se eu não me engano, eu tenho boa memória, ele foi levantado para ser o pastor da igreja de Irajá. Era ali justamente onde eu falo que o bicho pegava. Era demônio sendo expulso, era câncer caindo por terra, era gente sendo ressuscitada, literalmente. A partir do momento que ele começou a viajar ao Brasil, ele deixou dessa condição. E eu preguei no vídeo passado que Deus vai continuar a mesma coisa. Eu preguei no vídeo retrasado que eu estava falando, se eu não me engano, sobre o livro de Jonas. Que o livro de Jonas só era para ter 2 capítulos. Mas esse, que era o 3 e o 4, mas os 1 e 2 foi a desobediência de Jonas, que Deus mandou ele para um lugar fazer uma coisa, ele foi para outra e fez outra. Isso é papel de missionário, meu pastor. Você foi levantado para pastorear a sua igreja. Envia outro. E outra coisa, você botou um pastor no seu lugar, que não tem filho. Eu acabei de ler. O pastor tem que ter filho, porque no dia que ele for fazer um gabinete, uma pessoa for fazer o gabinete, eu tô com um problema com meu filho, o que eu faço? O que o cara vai aconselhar? Porque esse negócio de casamento, meus amados irmãos, esse vídeo vai ultrapassar um pouquinho os 33 de medida excepcional, tá? Porque eu preciso concluir ele e já vou concluir. Então o que acontece, meus amados irmãos? Precisa ser pai. O que dá impressão para a igreja, isso aqui não é fofoca que eu estou falando diretamente, é que estão escolhendo qualquer um para botar para sair fora. Não quer mais ficar na igreja. Uma vez eu fui lá, eu não posso ir todo dia, o Uber é caro, eu estou em obra ainda, a obra não acaba. Muito dinheiro, né? Estou sem carro. Então, meus amados irmãos, eu fui lá para ver o pastor. O pastor estava em Minas, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus? Maravilha. Mas e a igreja que Deus chamou ele para pastorear? Não tem uma pessoa para ir para Minas? Tem que ser ele. Aí causa essa idolatria. Quando você vai para certos tipos de lugares, especialmente no sul do país, o nível de beleza que a gente está acostumado, principalmente de mulheres, aumenta. E o diabo, ele entra aí, nesse laço. Mas tudo isso seria evitado se tivesse seguido o plano original para Deus. Que na própria pregação diz que se ele abandonar a igreja, Deus mata ele. Não é que Deus vai matar, porque de vingança, ainda mais contra um servo desse muito bom. É porque a hierarquia, a escória de demônio, a escol de demônio, que está querendo pegar o pastor Elvis há um tempão, só está esperando ele fazer isso mesmo aí, virar as costas para o ministério que Deus determinou para ele, para acabar com a vida dele. Então, pastor Elvis, se você não mudar de ideia, eu vou ter que ir no teu enterro. Sou bastante sincero e direto. Eu quero que você repense,
Porque você mudou a vida minha, a vida da minha esposa, e no momento mais difícil e crucial da minha vida, o Deus que você pregou se manifestou de maneira sobrenatural. Mandou profeta, entendeu? Botou até música na minha cabeça, que eu caçar a tradução no YouTube, quando eu vi lá era... Ele fez um conjunto. E que privilégio de servir esse Deus. Um Deus que tem agora, cabeça humana falando, que tem uma guerra de Irã com Israel, Estados Unidos no meio, agora vai entrar China e Rússia para se preocupar, que tem um problema geopolítico, que tem a entrada do anticristo, no momento que a igreja vai ser perseguida, a igreja que vai esvaziar, no momento que vão se proliferar mais ainda os falsos pastores, porque são tudo mimado, gente burra que não sabe ler a Bíblia, que acha que é aquilo ali, ensina errado, e um monte de gente, aí vê uma legião de crente fraco, crente com medo, que bota o medo na frente da grandeza de Deus. E eu tô aqui com um vídeo que não chega nem a 40 visualizações, tentando falar o contrário, na simplicidade, em coisa simples. Mas eu tô falando, meus amados irmãos, não é lendo a palavra de Deus, não. Eu tô lendo e explicando com coisa simples, de um Deus que mudou a minha vida. De um Deus que curou a minha esposa quando o médico mais nada podia fazer. A minha esposa perdeu o braço, estava gangrenando, estava tudo preto. Eu falei assim, Deus não tirou daquele inferno para fazer você perder o braço, não. E ela nem precisou fazer fisioterapia, ela está com um braço bom e está ativa todos os dias. Isso é poder do Senhor, que você, pastor Elvis, pregou para mim. Você é uma das melhores pessoas que eu já vi na minha vida. Eu não vou esquecer, não interessa o que você faça aqui para frente. Eu vi um comentário por alto no chat agora, do culto de hoje, que você entregou o ministério. A mulher dizendo, eu vi vários pastores aqui, hoje eles estão no mundo, estão sofrendo. Pô, tu vai engrossar essa estatística, meu camarada? Você, cara? Depois de tudo que tu passou, meu irmão? Que isso, cara? Ah, caiu em adultério. Cara, o que tu fez foi excelente. Coisa de homem, sujeito homem, irmão. Mas e aí, cara? Você tem que pregar. Eu tava percebendo, você tava ficando muito religioso, meu irmão. Deus não conta com religioso, prega o Deus simples, volta para a simplicidade. Qual é o conselho que ele dá em Apocalipse, logo na primeira igreja, irmão? Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti. A única coisa que Deus tem contra ti, que abandonaste as primeiras obras. Volta para onde tu caiu, cara. Tu tem a memória melhor que a minha, cara. Olha para Irajá de novo. Olha para o sonho da árvore, se lembra? Você vai se lembrar do irmão de Magé que você não conhecia, que ele viu uma árvore, tipo uma figueira, um monte de gente pendurada nessa árvore, um monte de carro, e Deus não revelou? Em seguida não te deu o aviso? Aquela árvore era a igreja cristã Voz da Verdade. Aquelas pessoas penduradas são almas sofridas. E uma daquelas pessoas penduradas era eu, que depois que a tempestade passou, eu tive minha vida transformada pelo que eu aprendi dentro da sua igreja. E logo em seguida o irmão falou, assim te diz o Senhor. E não foi conhecido não, para não falar que foi direcionado. O Senhor nunca te viu. Se você abandonar a igreja dele, ele te mata. Foi com essas palavras. E depois disso aconteceu 2 vezes. Aí depois você volta, que é uma maravilha. Eu tenho que deixar nos comentários lá. O pastor Elvis original voltou. O melhor pastor do mundo. Mas na outra semana, parece realmente dar um capeta em você, meu irmão. Que vai querer comprar motorhome para sair. Isso é função de missionário, irmão. Você foi levantado para ser pastor. É tão difícil entender assim. Você foi levantado para ser pastor da igreja de Irajá. Deus concedeu o espaço Vicente de Carvalho? Concedeu. Mas tu acha que Deus ia permitir que fizesse a igreja de Maria Helena para ficar vazia daquele jeito, pastor Elvis Guimarães? Será que você não tem que voltar, pastor Elvis Guimarães, e colocar na mesa tudo aquilo que você fez? Porque você continua sendo uma pessoa maravilhosa. E eu vou te chamar para tu vir aqui em casa. Você tem que entrar no quarto de oração que eu fiz. Ah, foi por causa do filme Quarto de Guerra? Não, foi por causa do que você pregou. O que você pregou deu certo.
meu amado irmão. Mas mesmo a gente, na liderança, eu gosto de Paulo. Paulo, eu não escondi para ninguém. Eu não escondo para ninguém, meus amados irmãos. Que depois de dar um abraço em Jesus, sendo eu salvo ou condenado, que eu não sou pretensioso não, tá? Mas eu sei que vai haver um juízo, eu sei que deve haver essa oportunidade aí. Eu sonho a ver. Mas eu vou dar um abraço bem apertado em Jesus Cristo. Agradecer tudo que ele fez, porque Jesus Cristo é tremendo. E o segundo vai ser Paulo. Mas é o mesmo Paulo que eu acho muito inteligente, que eu sou fã da inteligência de Paulo, e ele mesmo fala: eu sou o pior dos pecadores. Humildade, irmão. Ele entrou em embate com Pedro, porque Pedro estava virando um religioso, um homem que andou com Jesus, que pregou o verdadeiro Deus. Ele estava virando um religioso e estava influenciando os outros a virar religioso. Então Paulo teve um embate público. Então você vê Paulo entrando numa com Pedro, mostrando que é um ser humano igual aos outros. Você deve estar superpotencializando o seu pecado pela sua capacidade de pregar. Mas eu vou mandar um recado para você, meu irmão. Você vai sair dessa porque eu vou orar, porque eu tenho gratidão a tudo que você fez, o que você pregou deu certo na minha vida, e está dando certo e dará. Tá? Você me pregou um Deus fora da outra igreja, você me fez pensar fora da caixinha, você me fez pensar como águia e não como serpente. Eu enxergo a vida. Por causa do Senhor, eu fui alcançado pelo Senhor através de você ter se colocado, e muitas vezes em condição subhumana, como um instrumento. Não jogue isso fora. Não dê essa vitória para Satanás. Tá? Eu vou orar porque ele... Ricardo, você não sabe o que eu passo. Claro, ninguém sabe o que a gente passa. Mas lembre-se, você foi levantado para ser um pastor e não para um missionário. Talvez o problema esteja aí. Então começa consertando isso aí. Volte. Resiste à tentação de sair pegando esses ATR aí, esses teco-teco, sair viajando pelo Brasil. Avisa aos fiéis da sua igreja que você foi levantado para ser o pastor local da igreja. E que Deus tem capacidade de pegar pessoas muito melhor, porque é um conjunto. O conjunto, quando é Deus que administra, é perfeito. Ele tem capacidade de mandar missionários para lá. E Deus não vai voltar atrás nessa ordem que ele deu. E ainda mais que quando você estava à frente do ministério como pastor, presente praticamente todos os cultos, ali deu certo para mim e para muitas pessoas, para as dezenas de pessoas que eu vi, o casamento sendo restaurado, doença sendo curada, demônio sendo expulso. Meu amado pastor Elvis Guimarães, então é em tua memória que eu estou fazendo esse vídeo de edição especial que ultrapassou os 33, tá? E falar para todos os meus amados irmãos do meu canal: a obra de Deus é verdadeira e ela vai continuar com o seu pastor. Talvez ele precise desse tempo, mas a obra do Senhor continua, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz: ferirei o pastor e espalhará as ovelhas. Mas agora é nesse momento que a gente está precisando do Deus verdadeiro e não Deus religioso, mentiroso que estão pregando por aí. Então eu peço aos irmãos, continue lendo a Bíblia, continue orando e saiba que Satanás, quando você faz essa escolha, Satanás ele vai tentar fazer a mesma coisa que ele fez com o pastor Elvis e muitos outros. Ele vai continuar agindo até o fim e vai agir de forma mais covarde e mais intensa. Mas também nós servimos um Deus proporcional, que os milagres e as armas que eles dão vai ser adequada para cada tipo de situação. Eu vou continuar pregando meu vídeo, eu vou continuar falando bem de você, meu amigo pastor, tá? E que você tenha sucesso nessa sua recuperação. Pelo que eu te conheço, tu não vai ficar muito longe do teu dom, não. E o teu dom é maravilhoso e muito invejado também por muitas pessoas. Encerrando esse vídeo, dizendo que eu te amo, meu pastor Elvis. Eu te amo. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.